Hi and welcome. Are you ready to learn a new verse? The Lord is my shepherd. I lack nothing. Psalms chapter 23, verse 1. Você já conhece esse versículo? Acredito que sim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará ou de nada tenho falta. Muito bem. Esse versículo vai ser o início da nossa aula e ela está dividida em três partes. Na parte dos versículos, na parte da leitura do Salmo 23 na íntegra e também algumas curiosidades com versões assim mais antigas. Tá bom? Então, se você está começando, se você é básico, foca aqui nos versículos e se você quiser ir aprofundar, vai ficando comigo até o final. Alright? Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui no vocabulário. Tá bem simples, né? The Lord, se você já acompanha aqui o canal, já tá ficando craque, né? O Senhor. Repete aí. The Lord. Lembrando que esse D do Lord, a gente pode fazer, pronunciá-lo, né? Ou cortar. Lord. Lord. Você monta ele e corta, tá? Very good. Uma palavrinha aqui, essa é bem nova, tá? My shepherd. My shepherd. My shepherd. Termina com D também, então pode ser que algumas pessoas cortem esse D também, principalmente no inglês americano, tá? No American accent. É o meu pastor, tá? Esse shepherd é o pastor de ovelhas, tá? E na igreja, teacher, posso chamar meu pastor de shepherd? Pode, mas recentemente é muito mais comum ouvir pastor, mas todos os dois, ambos podem ser usados, tá bom? É que nas escrituras não tem essa palavra pastor, vai sempre se referir ao shepherd, porque ele é aquele que cuida das ovelhas, ok? Então, o pastor, ele cuida das ovelhas, alright? Aqui, nesse caso, terminando o vocabulário do versículo, falta ali a palavrinha nothing, nothing. Lembrando que, ó, tem o TH igual do the Lord, é aquele som que a gente não tem no português e que a gente precisa caprichar, prestar atenção, tá? É aquele som, ele tem dois tipos, tá? Só que aqui nesse caso, você vai colocar a ponta da língua entre os dentes para sair esse som, parece um F, um S, tá? É um sonzinho bem fraquinho que sai, ou ele vai ter vibração com as cordas vocais, ou não. Então, no caso do the, the Lord, tem vibração. E do nothing, nothing, não tem vibração. Ele lembra mais um S, ó. Pensa num S, ó. Treina aí em casa, tá bom? Já já você fica craque. Nothing, nada. Alright? Então aqui eu coloquei outros vocabulários por conta dessa dúvida de shepherd, se eu posso usar como pastor. Então nós temos ali sinônimos, tá? Pastor, pastor, eu falo e você repete aí. Minister, minister. Priest, priest. Aqui pode ser padre também, tá? Priest. Father, não tá aqui, mas father é o padre, tá? Também. Bishop, bishop, o bispo, ok? Father tá aqui sim. Father, father. Reverend, reverend. Em algumas igrejas, né, no sentido de ter assim uma relevância, não relevância, né? Uma importância, né? Você quer honrar, você quer reverenciar, você vai chamar o pastor de reverend, ok? Apostle, apostle, também dependendo da religião, dependendo da organização eclesiástica, você vai ter apóstolo, bispo, pastor, reverendo, ministro, father, priest, ok? Aqui eu tô te trazendo sinônimos, tá? Depende muito da religião que você segue. E aqui, líder, líder, um líder,
ok? Very good. Muito bem, então vamos repetir aqui comigo todo o versículo, focando aqui na entonação e também nos linking sounds. Aqui, por exemplo, Lourdes. Lourdes é um linking sound que nós podemos fazer. Aqui nesse caso o D fica com o som do R e como tem o R antes do D, é a mesma coisa, fica tudo junto, ó. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Psalms 23, verse 1. Lembrando que Psalms, o P é mudo, nós não vamos pronunciar, ok? Se você já gostou, deixa o seu like aqui e vamos seguir, porque nós temos uma outra versão do versículo 1. Olha só, deixa eu me ajeitar aqui. E aqui eu quero me aprofundar e trabalhar um pouquinho os verbos com você. Então, a primeira parte aqui você já sabe, né? The Lord is my shepherd. Então, shepherd, pastor. Aqui a segunda parte muda um pouquinho. Olha só. I have all that I need. Agora, juntando tudo, I have all that I need. Aqui eu tenho dois linking sounds bem importantes, tá? Have all. Have all. Porque aquele E do have é mudo, é silencioso, e eu pego o all, o A, junto lá com o V, ó. Have all. I have all. I have all. Pratica aí, tá certinho. I have all. E aqui that I. Então o T, entre as vogais, ele vai ter um som enfraquecido, vai ter o flat T, um sonzinho de R aqui, de quem é paulista, tá? Ou o D fraco do inglês. That I need, that I need. Vamos caprichar? Vamos fazer tudo junto? I have all that I need. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Very good. Então, muito bem. Que palavrinha é essa all? All. É aquela expressão all right, vem daí, tá bom? Então, tá tudo bem. All. É tudo ou todo, alright? That I, o que significa that I? That, que eu preciso, tá? Que. Aqui nessa frase ele tá ligando uma informação a outra. That também é um pronome demonstrativo para algo que está longe, mas aqui no nosso caso ele tá linkando uma ideia com a outra, tá conectando, ok? Muito bem, então aqui em termos de verbos, olha só quantos verbos nós temos aqui. 3 verbos, o verbo to be, o verbo ser e estar, o verbo ter, que é o verbo have, e o verbo precisar, que é o verbo need. Alright? So here, então aqui, como vai ficar no texto? The Lord é o Senhor, então é a terceira pessoa no singular. Então equivale ali que pronome eu trocaria? O Senhor, se é uma terceira pessoa do singular. É he. Então, por isso que tá is, não é the Lord am, não é the Lord are, não é the Lord be, tá? O verbo to be conjugado no presente, ele fica is, na terceira pessoa do singular. Muito bem, I have, eu tenho. I have, tá aqui no presente simples. I need, very good. Aqui, não escrevi para você, mas olha só, se eu colocasse o he ali, he e o verbo have, vai acontecer que esse verbo have, eu vou tirar o V e o E vou colocar o S, tá? Então vai ficar assim, he has. E ali no need, o verbo, ele não é irregular, é só acrescentar o S. He needs. Então, vamos conjugar aqui os verbos na primeira pessoa do singular. I am, I have, I need. Eu sou, eu tenho, eu preciso. Agora, vamos conjugar na terceira pessoa do singular. He is, he has, he needs. Very good. Já tá craque aí no simple present. Muito bem. Vamos passar? Vamos avançar? Muito
Muito bem. Aham, chegamos aqui na parte da leitura do Salmo 23, tá bom? Antes da gente ler, dá uma olhadinha aqui, eu separei alguns post-its, tá? Pra gente trabalhar esse vocabulário. Olha só, rod and staff. Se você for procurar no dicionário, rod, staff, vai dar como vara, tá? Como stick também, tá? Mas aqui é a vara e o cajado. Mas teacher, staff, não é funcionários, não é empregados? É, no business, sim, tá bom? Em outro contexto, sim. Aqui é a vara e o cajado, alright? Mas sim, é a mesma palavra, a mesma pronúncia, alright? Agora aqui é muito bacana porque eu peguei aqui a versão, dá uma olhadinha, tá? Você vai ler comigo a New Living Translation, NLT, e aqui a segunda, NIV, New International Version. O que acontece? As palavras mudam, tá? Geralmente são sinônimos, tá? Mas elas mudam. Então aqui tem um caso muito interessante que eu quero chamar muita atenção. Aqui eu tenho green meadows, e aqui eu tenho green pastures, Então aqui fica fácil, né? Pastagens. A gente também tem essa tradução bem fresca na cabeça, né? Verdes, pastagens, ok? Ou pastos verdejantes. Até em português a gente tem várias versões, né? E aqui meadows é justamente isso, é um prado, é um campo, um gramado verde. E aqui já é mais pastagens. Só que não coloquei aqui, muitas pessoas confundem com pastors. Por exemplo, a gente acabou de ver no primeiro slide que nós temos a palavra pastor, né? E como é o Salmo 23, tem shepherd, o Senhor é meu pastor, as pessoas quando escutam pastures, pensam que pastures são pastors. Mas não, olha só. Pastures, tem um U, pastures, de pastor, plural. Pastor, pastor, pastors, pastores. Pastures, ok? Tem um Uzinho aí. Então, vamos treinar o nosso ouvido para a gente não confundir, tá bom? Mas lógico que sempre o contexto vai salvar a gente, alright? Achei curioso compartilhar isso com vocês. E aqui também, em termos de som, olha aqui, nós vamos ver a palavra unção, tá? Anoint. Pode ser o verbo ungir também, anoint. E tem um verbo que é o verbo annoy, que é o verbo irritar. Tem nada a ver um com o outro, mas são muito parecidos. E quando a gente tem o anointing, aqui ungindo, que vai estar aqui no texto, ó, you honor me by anointing my head. Na pronúncia americana, ó lá, o T tá no meio das vogais e tem um Nzinho ali. Quando tem um N antes do T, esse T ele cai. Por exemplo, o número 20, 20. Cadê o T, né? Nós sabemos que é 20. Você pode dizer 20, no problem, sem problemas. Mas geralmente a gente fala 20, porque esse N anasalado, ele mata o som do T. Então aqui a gente fala annoying. Então ele fica muito parecido, olha só como se escreve. Annoying, ele fica muito o mesmo som do irritando. Então aqui também, não confunda o verbo anoint com annoy. Presta atenção no contexto, alright? Não se preocupe. Aqui é só para chamar sua atenção, só para a gente rir um pouquinho, tá? Aqui um outro vocabulário que você pode achar estranho, que é prepare me a table. Tá? Cadê, ó? Prepara. You prepare a feast for me. Então, na versão aqui NLT, you prepare a feast. Então, você me prepara uma festa, né? Um banquete,
alright? E aqui, you prepare a table before me. Você prepara uma mesa ante mim. Uma mesa no sentido, um banquete, tá? Não é preparar a mesa de colocar os pratos. Quando a gente quiser dizer, prepara a mesa para mim, põe a mesa para mim, é a expressão set the table. Set the table. Ok? It's different. Aqui, outra curiosidade é o verbo live. Live é o verbo viver e o verbo morar, tá? E aqui no texto também, uma versão vai usar live in the house of the Lord, live in the house, e o outro vai dwell in a house, dwell in a house. Então, afinal, o que é esse verbo dwell? É o habitar, permanecer, morar na sua casa. Mas o live é muito mais habitar, ok? E hoje em dia a gente usa muito para live. Então, muita gente fala I live in São Paulo. Não, I live, o som do verbo morar é live, live. Muito bem, aqui também outra curiosidade, no texto diz assim, por amor do meu nome. Deixa eu olhar aqui, por amor do meu nome. Aqui, for his name's sake. For his name's sake. É uma expressão, tá? Aqui você pode ver versículo 3. Alright. Honor to his name. É aqui mesmo? Tá. Honor, bringing honor to his name. Trazendo honra ao seu nome, e aqui pelo amor do nome dele. Então nós temos aquela expressão dizendo assim, pelo amor de Deus, for God's sake, tá? Então, ali, name's sake, quero te trazer essa expressão, for God's sake, pelo amor de Deus, alright? Very good. E outra expressão, thank God, sempre diga thank God, não thanks God. Ok? Thank God. Graças a Deus, obrigado também. Alright? Pelo amor de Deus é um pouquinho assim. Poxa, pelo amor de Deus. E thank God, ufa, que alívio. Alright? Então aqui eu trouxe algumas curiosidades antes da gente ler o texto e é bom porque já trouxe ali conteúdo, vocabulário pra gente poder entender. Então eu vou escolher aqui uma versão pra gente ler. Eu vou ler e você repete aí comigo. Alright? Psalms, chapter 23. A Psalm of David. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing, if you want, my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I'll live in the house of the Lord forever. Ok? Pega a versão lá em português e vai trabalhando a tradução. Mas olha só que interessante aqui a gente comparar. Versículo 2. O versículo 1 a gente já trabalhou. Versículo 2. He lets me. Ele me permite, ele me deixa descansar. E olha aqui. He makes me. He makes me. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me permite
descansar em pastos verdejantes. Olha como muda de uma para outra. Então vamos lá de novo, ó. Ele me permite descansar em pastos verdejantes, num gramado verde. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. A versão, para mim, soa a minha versão de infância, né? Próximo, olha só. He leads me. Ó lá, tá igual. He leads me. Leads, né? Lembra da palavra leader? Lead é guiar, é aquele que lidera, que guia. Ele me guia. Besides, ao lado de ribeiros, nascentes tranquilas, riachos tranquilos, cheios de paz. E olha aqui, igual. He leads me beside quiet waters, águas quietas. Olha que diferente. Quiet, e aqui é peaceful. Streams, waters, que é nascentes, fluxo de águas, correntes de águas, tá? E waters, águas. He renews my strength. Olha que diferente. He renews my strength. Olha lá, news, novo, renews, novo, de novo, renova. Ele renova a minha força. Strength, força. E aqui do outro lado, he refreshes my soul. Ele refresca, também renova, né? Refresca minha alma. Olha lá, my strength, minha força, minha alma. He guides me. He guides me, tá igual. Along right paths. Along the right paths. Ele me guia por caminhos corretos. Aqui ele me guia pelo o caminho correto. Pelo os caminhos corretos. Path está no plural. Por amor do seu nome. For his name's sake. Amor seria, ó. For his name's sake. Soa mais familiar, né? Bringing honor to his name. Ele me guia por caminhos corretos, trazendo honra. Ó, bringing honor, trazendo honra ao seu nome, ao nome dele. Verse 4. Even when I walk, even though I walk. Olha lá, mesmo quando eu ando, mesmo, even though, mesmo que, esse que tá implícito, mesmo, apesar de eu andar, ou mesmo que também, mesmo quando eu ando, through the darkest valley, through, através do vale mais escuro, through the darkest valley, igual, I will not be afraid. I will not be afraid. Ó, o verbo to be aqui, no negativo. Eu não, be aqui, estarei com medo, a gente vai traduzir, né? I am afraid, eu tenho medo. I will not be afraid, eu não temerei, tá? I will fear no evil. Olha lá, aqui, terei medo, seria assim, estarei com medo, né? Terei medo. E aqui, eu não temerei. Direto, é um verbo fear, verbo temer. Eu temerei nenhum mal. For you are with me. Porque você está comigo, porque tu estás comigo. For you are close beside me. For you are close, porque você está próximo, pertinho, do lado meu. Ok? Your rod and your staff. Your rod and your staff, tá igual. Sua vara e seu cajado. Protect and comfort me. Protect and comfort me. Protege-me. Olha lá, me protege e conforta. Aqui, só they comfort me. Eles me confortam. Only one. Eles me confortam. You prepare a feast for me. Tu preparas, você prepara, né? O Senhor prepara
uma celebração para mim, um banquete para mim. You prepare a table before me. Você prepara uma mesa, um banquete ante mim, tá? Na minha frente, não é before, antes, pode ser antes também, mas before seria aqui ante mim, tá? Na minha frente. You honor me, tu me honras, né? O Senhor me honra através ou pela ação de anointing my head with oil. Tu me honras por ou em, aqui ó, ungir, tá? Ungir minha cabeça, tá com ing aqui por causa da preposição by, tá? Que é através. Honra através do quê? De ungir a minha cabeça com óleo. You anoint my head. Então, falando com o T ou sem o T, ali também, posso tirar ou pôr. Então, aqui já tá diferente aqui a estrutura, ó. Tu me unges, né? O Senhor unge minha cabeça, tá? Com óleo. Você unge minha cabeça com óleo. My cup overflows. My cup é ok, copo, xícara, tá? Aqui tá como taça na nossa tradução, né? A minha taça transborda, o meu cálice, né? Em algumas versões. Meu cálice overflows, transborda, flow, vai, flow, né? Tá? Essa palavrinha tá famosa. O meu cálice transborda. My cup overflows with blessings, com bênçãos, tá? Aqui tem essa palavrinha mais, with blessings. Surely your goodness, surely, certamente, sure, mas aqui tá com LY, certamente. Desta maneira, né? Com certeza. Certamente a sua bondade, olha lá, goodness. Transforma a palavra good em a bondade, olha lá. Surely your goodness and unfailing love. Aqui não tem. Ah, tá in love, tá? In love. Surely your goodness and love. Aqui tá unfailing love. Esse amor que não falha, né? Will pursue me. Will, futuro, ó. Vai me perseguir. Vai vir atrás, ok? Will follow me. Olha lá. Will follow me. Seguirá. Aqui me perseguirá e vai atrás e aqui vai me seguir, ok? Will follow me. All the days. Olha lá, essa palavrinha de novo. Todos os dias. Que tá como todos, tá? Todos os dias da minha vida. All the days of my life, tá igual. And I will dwell, olha lá, will de novo, né? Então, eu morarei, eu habitarei. And I will dwell, eu habitarei in the house, na casa of the Lord, do Senhor, forever, para sempre. And I will live in the house, aqui. Olha lá, eu morarei in the house, na casa of the Lord, forever, para sempre. Very good. Uau, que leitura, que aprendizado. Ok? Depois volta, checa direitinho, repete comigo, escreve no caderno, anota direitinho. Alright? Que aulão. Tem mais um pouquinho. Olha só. Aqui é uma polêmica. Aqui só vai ficar até o fim quem for curioso. Olha só, a gente estava falando de versões e aqui eu tô te trazendo uma outra versão ainda mais antiga, chama English Standard Version, tá? Que é praticamente equivalente ali da Almeida atualizada, tá? Da Almeida. É bem parecida. E também, a minha aqui, eu tô até com a minha Bíblia, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho uma Bíblia bilíngue, NIV, a nova tradução, a tradução internacional, tá?
tanto a do português quanto a do inglês, que inclusive eu fiquei chocada. Olha só, a minha versão vai dizer aqui, I shall not be in want, que é o versículo 1. Então, peraí, se você não está entendendo, vamos lá juntos ler o versículo 1 de novo. Nós já trabalhamos duas versões no início da aula e aqui nós estamos indo para uma terceira versão para a gente fazer um comparativo e entender um pouquinho das diferenças aqui dos vocabulários em inglês. Então, olha só. Psalm 23. The Lord is my shepherd. Okay? I shall not want. I shall not want. Então, primeiro de tudo, o que eu, esse shall. O que é esse shall? O shall, tá? Ele é mais antigo, tá? Porém, no inglês britânico ele é muito mais comum, tá? E ele é o equivalente ao will, tá bom? E geralmente o shall, ele é muito usado com o not. E quando a gente está fazendo esse convite, vamos colocar, usar o shall na afirmativa, geralmente é o let's, tipo, let's go, vamos lá? Então, aqui, ele é equivalente do will. Então, olha só a nossa versão antiga. No português diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo? Faltará tá no futuro. Então, por isso que tem esse shall. Esse shall vai indicar o futuro. Então, o nada seria esse not, tá? Esse negativo. E o want é o faltar. Como assim? No caso, vai ser o equivalente ao verbo de falta, de faltar, tá? Como assim? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadradinho. Vamos construir essa ideia. Ela é bem difícil, porque o verbo want, quando a gente aprende, é o verbo querer, tá? Então, não faz sentido a tradução querer aqui. O Senhor é meu pastor e eu não quero. Eu não vou querer. Né? Se a gente não tomar cuidado, essa interpretação, essa tradução que a gente dá. Por isso que a gente precisa entender aqui o contexto, tá? Então, olha só. Want é a mesma coisa que lack. Lack é falta. Falta, necessidade, carência, tá? Desejo, querer. Olha só como eu tô construindo aqui o seu raciocínio. Então, por exemplo, até coloquei aqui, ó. Se eu tenho falta de alguma coisa, se eu tenho falta, eu não tenho aquilo. Então, eu quero aquilo que eu tenho falta. Eu preciso daquilo que eu tenho falta. Eu necessito daquilo que eu tenho falta. Eu desejo aquilo que eu tenho falta. Então, por que eu digo que eu não tenho falta? Que nada me faltará? Porque o Senhor, Ele cuida de mim. Eu não tenho falta de nada. Eu não necessito de nada, porque Ele cuida de mim. Então, eu não necessito de nada. Eu tenho tudo nele. Pegou a ideia? Muito bonito, né? Tá, teacher, aqui ficou legal. Então, eu não terei falta de nada. É isso aí. I lack nothing. Naquela versão que a gente trabalhou, I lack nothing. Tá muito mais moderno aqui, né? No New Living Translation. Desculpa, na tradução da NLT, New Living Translation. Fica muito, nessa versão, fica muito mais fácil de entender. Mas aqui, né, balança a gente. Então, vamos lá. Na minha versão, nessa aqui que eu tô segurando, tem essa parte aqui, ó. I shall not be in want. Aí já muda um pouco. Eu tenho o verbo to be e agora eu tenho uma preposição in. Então, vamos entender o que tá aqui. Acho que você vai conseguir. Então, aqui você já entende que é eu não estarei, tá? Verbo be, o verbo estar, o verbo ser ou estar. Eu não estarei
eu não estarei. Por que estarei? Por causa do shall é futuro. Estarei em necessidade, em carência, em falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é tudo que eu preciso. Amém? Bem complexo, né? É difícil de entender. Eu peguei aqui 2 exemplos de outro contexto, tá? Para vocês terem outro repertório aqui, tá? Sair um pouquinho aqui do texto bíblico para trazer um pouquinho de clareza. Então, olha só. The flower is withering for want of water. The flower is withering for want of water. A flor está murchando por querer. Aí eu tô trazendo o verbo no querer. Por querer água. Querer de água. Desejo de água. Necessidade de água. Falta de água. Percebeu que todas as traduções aqui couberam? Interessante, né? Então, a flor está murchando por falta de água. Por necessidade de água. Por carência de água. Tá vendo que faz sentido? Agora aqui. There is a one of qualified workers in villages. Então, há uma falta de trabalhadores qualificados nas vilas. Há uma necessidade, há uma carência. Tá vendo? Há um querer, né? Porque tá em falta. Então, eles querem trabalhadores qualificados, tá? Então, há uma necessidade, há um querer de trabalhadores qualificados nas vilas. Alright. Espero que eu tenha trazido bastante clareza aqui para vocês. Olá, aqui nessa versão. I have all that I need. Eu tenho tudo que eu preciso. Bacana, né? Começamos aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que foi enorme, mas deixa aqui seu like, se inscreva no canal e continue seguindo aqui os conteúdos. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser também estudar algum versículo específico, deixa aqui nos comentários. Ouça, repita, escreva, pratique um pouquinho todos os dias. Bye bye. God bless you. Deus te abençoe.